Foque no que importa. Seja um líder na sua casa. Seja aquele que se levanta na sua casa, que assume a responsabilidade. Muitos têm deixado de se posicionar, ocupar o seu lugar de responsabilidade. Você precisa começar a assumir as responsabilidades. A minha casa é minha responsabilidade. A minha família é minha responsabilidade. Ah, mas o meu marido não quer nada com nada. Minha esposa não está nem aí. Os meus filhos não querem me obedecer. Não, mas você está aqui. Você tem ouvido a verdade. Então você precisa ocupar o seu lugar e se levantar nesta casa, se levantar nessa família, como uma intercessora, como uma pessoa que ora, que busca, como uma pessoa que ocupa o seu lugar e luta pelos seus. A sua casa, a sua família precisa de você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, nós estamos aqui, Senhor, em mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, mais uma reunião, pais e filhos, Senhor, onde para nós, meu Pai, é muito importante. Senhor, quem seríamos nós, meu Pai, se nós não tivéssemos o discernimento, a sabedoria que vem do Senhor, para conduzir a nossa vida, para conduzir a nossa casa, para conduzir a nossa família. Então eu quero te pedir nesta tarde, meu Pai, que o Senhor se faça presente, meu Pai, neste lugar. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, meu Deus, a cada vida, a cada coração. Senhor, porque de repente, nesta tarde, há pessoas com o coração aflito, com o coração angustiado, Senhor, com medo do amanhã, meu Deus, muitas vezes pedindo ao Senhor uma direção, pedindo sabedoria, discernimento, Senhor, até mesmo pedindo socorro, meu Pai, porque não sabe o que fazer, como agir, porque, meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que muitas situações se levantam, muitas vezes, querendo nos parar, querendo nos mostrar que nós não vamos conseguir. Às vezes querendo nos mostrar, meu Pai, que o que temos feito no Senhor não tem valido a pena. Senhor, mas eu posso dizer, meu Pai, com uma convicção muito forte, se existe algo na nossa vida que vale a pena, Senhor, é te buscar. É te buscar, meu Pai, de todo o coração, independente do momento, da circunstância, daquilo que estamos vivendo ou até mesmo vendo. O que nos importa, meu Deus, é buscar o Senhor. Porque, meu Deus, é do Senhor que vem todas as respostas. O Senhor é a nossa resposta. Então eu quero pedir nessa tarde, meu Deus, visita o teu povo em todo lugar. Visita cada um que aqui está conosco. O Senhor é um Deus que realiza, meu Pai. O Senhor é um Deus que muda, que transforma. O Senhor é um Deus que quando opera, ninguém pode impedir. Então, meu Pai, eu peço que o Senhor, meu Pai, haja de acordo com a necessidade de cada um. E acalma o coração. Senhor, traga a paz, meu Deus, a paz que excede todo o entendimento. Que possa, meu Pai, fazer morada em cada coração. Eu entrego a direção desta reunião nas tuas mãos. E eu te peço, Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, o quanto eu estou com o meu coração temente, meu Pai, em realizar esta reunião. Até realizei outros cultos, pais e filhos, mas esse para mim está sendo diferente. Senhor, é uma responsabilidade muito grande, meu Deus, que o Senhor confiou nas minhas mãos. E se o Senhor não for comigo, eu não quero ir, meu Pai. Então eu peço que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor esteja à frente de tudo, que nada que eu fizer neste altar saia de mim mesmo, mas venha do Senhor, meu Pai. Eu entrego, meu Pai, a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a vida do teu povo nas tuas mãos e eu te peço, Senhor, conduza tudo. E eu te agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém
e amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Sente-se por gentileza. Como eu dizia na oração, né? Hoje eu tô assim, eu tô com o meu coração muito apreensivo, de verdade. A igreja tem vivido muitas mudanças e nós sabemos que tudo é para a honra e glória do Senhor. A igreja tem ido para um nível mais alto. E a bispa, ela não mede esforços para cuidar, para se lançar, para cuidar das crianças dela, porque cada uma das nossas igrejas representa para ela a sua criança. E nós que somos mães, nós sabemos que nós somos capazes de fazer de tudo pelos nossos filhos, ainda que isso venha nos prejudicar. Mas nós abrimos mão de muitas coisas para fazer aquilo que for para o bem dos nossos filhos. E é isso que tem acontecido dentro do Ministério Mudança de Vida. Mudanças têm acontecido, e uma delas, né, é o culto Pais e Filhos, que a pastora Jéssica sempre esteve à frente deste trabalho. Ainda agora ela está, né, cuidando das mulheres, que para ela também tem sido um grande desafio. E ainda ela dizia agora no culto das 9, né, o quanto ela amou esse culto, né, que para ela estava sendo ali, ela estava sentindo muito, né, em passar este culto para mim. E aí o peso da responsabilidade aumenta ainda mais, porque eu sei o quanto a pastora, ela é querida pelos pais, principalmente nessa reunião, o quanto ela tem ajudado pessoas, não só os que estão aqui, mas os que estão à distância, o que nos acompanha. Mas o trabalho é de Deus e nós estamos disponíveis ao reino, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E eu sei que ela, no trabalho agora com as mulheres, à frente do Forte Corajosa, eu sei que vai ser uma grande bênção, vai ajudar muitas mulheres, porque a pastora Jéssica, ela tem uma história de vida que muitos de vocês não conhecem. Eu, né, que conheço a pastora Jéssica desde quando ela chegou no ministério, há muitos anos atrás, quando ela era uma menina ainda. Eu conheço um pouco da história dela e eu sei que agora ela lidando com as mulheres, como ela dizia agora no culto no culto das mulheres, que no Forte Corajosa ela vai abrir um pouco mais, ela vai falar um pouco mais da vida dela, que muitos não conhecem. E eu sei que vai edificar a vida de muitas mulheres. E eu estarei aqui, né, ajudando também você como mãe, você como esposa, direcionando, orientando, e eu sei que é Deus quem vai nos capacitar em cada área. Deus vai capacitar a pastora Jéssica lidando com mulheres, e o Senhor vai me capacitar aqui. Amém? Mas vamos lá. Em Salmos 27, no versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu vejo que nós estamos caminhando para o final do ano. Na próxima semana, na segunda-feira, nós já iniciamos o nosso último propósito do ano, que é o propósito da mudança. E vai chegando um momento que muitos vão ficando aflitos, né? Vão se desesperando, porque o final, mais um ano está acabando e de repente você ainda não viveu aquilo que você gostaria de viver. Ou até viveu algumas coisas, mas ainda existem situações que precisam acontecer e de repente ainda não aconteceu. E muitos estão deixando ser enganados pela voz, a voz da mentira, a voz do engano, dizendo que o ano acabou, que é mais um ano e que não vai acontecer. E essas vozes, ela pode estar vindo referente à sua casa, à sua família, à vida dos seus filhos, os seus sonhos, os seus objetivos. E se nós não estivermos focados na palavra, se nós não estivermos ligados em Deus, nós somos roubados por essa voz. É uma voz que vem e às vezes você sente até as suas forças sendo minada ali com aquela voz, com aquele sentimento, com aquela sensação que é verdade, não tem mais o que fazer,
não dá mais tempo, o ano já está acabando, se eu não conseguir até agora, não é agora que eu vou conseguir. E eu digo para você com uma certeza muito grande no meu espírito, isso é uma mentira do diabo. Isso é uma enganação. O diabo, ele está querendo aproveitar, de repente, de uma sensibilidade da sua parte, para te roubar aquilo que o Senhor preparou para você. Porque eu vejo que agora, o final, a Bíblia deixa bem claro. Gente, a Bíblia é incrível. Que o final das coisas é melhor que o começo. E nós temos essa palavra profética. Desde o início do ano, nós estamos ali nessa palavra do vinho novo. Que o melhor o Senhor deixaria para o final. Ele deixou para o final. Na passagem daquela transformação da água para o vinho. Você vê que naquele momento, daquele casamento, parecia tudo perdido. Parecia que não tinha mais o que fazer. Mas o Senhor Jesus entrou. E quando ele entrou naquela situação, aquela situação foi transformada. E realmente o melhor aconteceu no final. E nós precisamos acreditar, ter isso no nosso espírito, na nossa alma. Isso precisa estar nos nossos poros, que aquilo que o Senhor preparou para nós, que ainda não aconteceu, vai acontecer porque ficou no final. Ficou para o final. E eu posso dizer para você em qualquer área da sua vida, porque agora nós estamos na reunião pais e filhos, mas às vezes você está aqui orando por um sonho. O seu sonho não foi esquecido por Deus. Os seus objetivos, os seus planos. E a Bíblia deixa bem claro que os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, se nós começarmos a nos apegar na palavra, nós vamos deixar de se levar por essas vozes que têm vindo e tentado roubar a nossa esperança. Porque esse é o papel do diabo. O diabo, ele quer roubar as nossas esperanças. Ele quer nos mostrar que tudo que nós temos feito durante todo esse ano não tem valido por nada. Ou o que eu não tenho feito este ano. Porque de repente você não tem feito. Você tem sido aquelas pessoas, uma daquelas pessoas que tem oscilado no meio deste ano. Pegou firme por um tempo, parou, né? E depois pegou firme novamente, parou novamente. E ele quer dizer para você que não, o que adianta? Você não foi firme durante o ano todo. Não é agora que as coisas vão acontecer. É uma mentira. Isso é uma mentira. Ele está tentando te roubar. Ele está tentando sugar a sua energia. Ele está tentando sugar as suas forças, para que você pare, para que você se conforme. Sabe essa situação que você está vivendo hoje? De repente na sua casa, até mesmo na vida dos seus filhos. Ele quer que você se conforma, que você aceita que está tudo bem, é assim mesmo. Não tem o que mudar, não tem o que fazer, é uma mentira. O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. E Ele é poderoso para fazer todas as coisas, independente delas, quais forem. Só que para isso eu preciso acreditar. Porque tudo vai depender de mim. Agora, você acha que... Vamos falar um pouco do que nós estamos vivendo hoje, do que o Ministério Mudança de Vida está vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma renovação em todas as áreas, em todos os setores do ministério. Você acha que para nós, eu vou dizer eu por mim, você acha que é fácil eu subir neste altar e estar aqui ocupando uma posição que não é fácil ocupar e está tudo bem? Não. Você acha que o diabo, por sua vez, não veio com a sua voz na minha mente, ali lançando os seus, né, ali a sua voz, dizendo para mim que eu não seria capaz, que eu não daria conta, que isso não seria para mim? Você acha que ele não vai fazer isso conosco? Ele não desiste, ele luta com todos. O diabo não mudou. Ele continua o mesmo, mentiroso, enganador, tentando nos roubar, tentando nos fazer parar. Mas tudo isso é uma questão de consciência. O que eu sei precisa anular tudo que eu estou sentindo. Porque eu tenho muitos sentimentos.
Mas o que eu sei precisa prevalecer. E o que tem acontecido na vida de muitas pessoas, porque ela sabe o que precisa ser feito. Ela sabe o caminho seguir. Ela sabe o poder que Deus tem. E sabe também o poder que o diabo tem. Porém, muitas vezes, ela deixa se levar. As suas emoções a dominam. E nós não podemos ser dominados pelas nossas emoções. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes fazer aquilo que precisa ser feito, nós temos que fazer sem vontade. Nem sempre temos vontade de fazer alguma coisa, mas precisamos fazer. Nós precisamos se levantar. Eu vejo que a nossa casa, a nossa família, ela precisa de nós. E se nós não nos levantarmos, e se ocupar o nosso lugar, nos posicionar dentro daquilo que precisa, nós vamos viver dias, momentos, meses e anos de frustrações, sem viver aquilo que o Senhor tem para nós. Lá em Isaías 43, 18, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, esqueça o passado, esqueça o que você deixou de fazer, esqueça aquilo que não aconteceu até agora, esqueça, às vezes, as suas falhas, os seus erros, as suas atitudes erradas, as suas escolhas erradas. Agora é tempo de fazer a escolha certa. É tempo de você olhar para você e dizer: não, peraí, eu preciso mudar essa história. Eu preciso escrever uma nova história na minha vida, na minha casa, na minha família. E isso não depende de Deus. Isso depende de você. Porque o Senhor, Ele está pronto para fazer. O Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje. E Ele vai continuar eternamente. Só que Ele está esperando de nós uma reação. No dia 1º de dezembro, nós vamos dar início a esse último propósito do ano. Eu, para me ser sincera com você, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Porque de repente é a última oportunidade que o Senhor está nos dando ainda esse ano. Para quando nós iniciarmos o ano de 2026, nós possamos entrar ali com força total. E eu posso dizer para você que a palavra de 2026 é uma palavra que vai mexer muito com você. Porque nós já temos a palavra do próximo ano. E assim, ela é incrível. Parece que todos os anos, né, o Senhor nos surpreende com a palavra profética. Então é tempo de se levantar. É tempo de você se posicionar. O que ainda ontem, né, agora eu também assumi o Clube da Leitura, que era com a pastora Ana Paula. Quem esteve ontem, ainda eu dizia, tem uma parte do livro que diz assim, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Porque a fidelidade de Deus é eterna e Ele jamais mentiu. Então, não aconteceu, mas vai acontecer. Porque a fidelidade de Deus, ela é eterna, o Senhor não mente. Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele nos prometeu. Mas aí eu pergunto para você, você acredita? Você acredita que aquilo que o Senhor prometeu para você, Ele é fiel para cumprir? E é isso que precisa estar dentro de nós. Eu preciso crer. Ainda que a circunstância me mostre diferente, ainda que eu não esteja vendo, ainda que aparentemente já passou de hora, mas a fidelidade de Deus, ela é eterna e ela continua. O Senhor não mudou. Ele continua o mesmo hoje e sempre. Mas eu preciso continuar fazendo. Eu preciso continuar escalando a montanha. Eu preciso continuar confiando no Senhor, nos propósitos do Senhor. Aí vamos lá.
para Colossenses 3, o 23 diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu preciso viver uma vida com propósito, porque a minha vida é uma missão. Muitos têm deixado se levar pelo momento, pela circunstância, esquecendo que nós precisamos ter um propósito na nossa vida e uma missão. E a nossa missão hoje, falando, né, do nosso trabalho, do nosso culto agora, de muitos, é cuidar da nossa casa, é cuidar da nossa família. Cuidar de casa é fácil? Não é fácil. A nossa rotina diária com os filhos, principalmente quando os filhos ainda são pequenos, é fácil? Não é. Não é uma tarefa fácil, mas é um privilégio. É algo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E nós precisamos ali aprender a lidar no dia a dia com esses desafios. E nós temos que entender o quê? Que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Quando nós cuidamos da nossa casa, quando nós cuidamos dos nossos filhos, quando nós estamos ali na nossa rotina diária, né, limpando a casa, lavando roupas, organizando aqueles brinquedos que ficaram esparramados, tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Eu vejo que tudo passa, né? É muito interessante, né? Às vezes nós vemos o crescimento, até mesmo, né, dos meus filhos, eu vou dizer por mim, né? Gente, tudo passa. Hoje, né, o meu filho já é pai, já está vivendo as experiências dele como pai. Aquele meu que era o menorzinho, que estava comigo, hoje já não depende de mim para muitas coisas. Então, assim, por isso que nós precisamos aproveitar a cada momento. Eu sempre falo no nosso trabalho, quando eu faço a reunião pais e filhos, eu sempre digo, curta a cada momento com seus filhos. Porque depois eles se casam, eles vão para distante, aí já não tem mais o que fazer. Eu recebi meu filho esses dias agora, que ficou comigo, por alguns dias, que nós tivemos uma reunião de líderes. E assim, para mim foi muito especial, porque agora eu tenho meu neto também. Então você vê que são momentos, que são fases que passam. E eu ali, o tempo que eu tive, eu aproveitei o máximo que eu pude ali com eles. Eu fiquei com meu filho, eu fiquei com a minha nora, eu cuidei do meu neto. Por quê? Porque eu sei que logo passa. Agora já estão lá, né, seguindo a vida deles. Então nós precisamos aproveitar, porque tudo passa. Só que muitos não têm conseguido lidar com esses momentos. Tudo, para muitos, é motivo para reclamar. É motivo para murmurar. Ao invés de se levantar, se posicionar e fazer aquilo que precisa ser feito, que é cuidar, que é zelar daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, daquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Muitas mulheres se sentem esgotadas e desvalorizadas por cuidar da casa e dos filhos, lembrando que isso é o seu maior tesouro. Às vezes nós atendemos mulheres que às vezes elas se encontram esgotadas, elas já não se cuidam mais, já não se arrumam mais, porque elas se sentem incapazes, elas já não se sentem tão importantes. Por quê? Porque às vezes a rotina, né, diária tem ali roubado as forças, as energias, e ela acaba se frustrando naquele mundo e deixando de curtir aquele momento, aquela etapa, porque tudo são etapas que vão passando. E você não pode deixar se levar assim. Você não pode deixar, né, as suas forças serem roubadas, a sua oportunidade ser roubada e deixar de viver aqueles momentos. É algo que o Senhor confiou nas nossas mãos e precisamos aproveitar. E Deus é um Deus tão simples. Eu falo, Deus é Deus de coisas simples, né? De coisas simples, mas que são muito,
muito, mas muito significantes. Muitos se alimentam dos sentimentos que estão consumindo as suas energias. Sentimento de insatisfação, de amargura, de negativismo. Quantas são as mulheres que às vezes ali diante das situações, ao invés de aproveitar cada oportunidade, se tornam mulheres frustradas, amarguradas. Eu me lembro, esses dias atrás mesmo, nós tivemos a passagem, né, aquela palavra de Ana, que Ana, ela foi aquela mulher amargurada por um bom tempo. Porque ela queria algo, ela buscava por algo. E por ela não viver, não alcançar aquilo que ela buscava de Deus, ela se fechou, ela se tornou uma mulher amargurada, angustiada. Na verdade, aquilo que ela buscava acabou se tornando um Deus na vida de Ana. E tem muitas pessoas que, se não se atentarem, elas têm feito os sonhos dela no seu próprio Deus. Elas têm tornado aquilo que elas tanto desejam e almejam no seu próprio Deus. Às vezes, ela busca por uma restauração na casa dela, na família dela, e ela não conseguiu ainda descansar no Senhor. E ela está tão ligada naquilo que ela quer, que ela esquece de confiar e entregar ao Senhor. E aí ela fica naquela amargura. O marido não muda, ela está amargurada. Os filhos não mudam, ela está amargurada. Por quê? Porque ela tem feito dos problemas, das situações que a cercam no seu Deus. E esquece de entregar aquelas situações nas mãos do Senhor e confiar. Se nós analisarmos ali a vida de Ana, quando Ana deixou de idolatrar aquele sonho que ela tinha, aquele desejo tão grande que ela tinha, e ela começou a buscar o Senhor e a adorar ao Senhor, aquilo que ela desejava aconteceu. Mas por quê? Porque ela parou de se apegar em algo. Nós precisamos nos apegar no Senhor. A palavra mesmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Isso nos assegura que, qual que é a dificuldade que você tem vivido hoje? Qual é o problema, de repente, que você tem enfrentado hoje? Se for no seu casamento, se for na vida dos seus filhos, porque eu sei que tem muitas mães orando pelos seus filhos. Filhos que já estão aí seguindo, de repente, um caminho que não tem agradado nem a Deus e nem seus pais. Às vezes, crianças que ainda têm os seus diagnósticos. Situações que às vezes têm ali te incomodado, têm te trazido uma tristeza. Só que agir desta maneira, se angustiando, se entristecendo, cobrando, porque quantas são, as mulheres, as mães que ao invés de confiar no Senhor, ainda está naquela fase de cobranças. Cobra o filho porque o filho não muda, cobra o marido porque o marido não muda, se cobra ainda por não ter a capacidade, de repente, de atingir aquilo que precisa, de ter a maturidade, às vezes de ainda entender que não mudou. Ao invés dela se acalmar, confiar no Senhor, muitas desistem. Muitas mulheres param, muitas pessoas desistem, deixa de orar. Ah, quer saber, eu cansei de orar, não aconteceu. Deixa de mudar, porque a nossa mudança é diária. Nós não somos perfeitos. Todos os dias o Senhor vem até nós, exigindo de nós uma entrega maior, uma mudança. Deus vai nos lapidando. E quantas são as pessoas que ainda estão apegados a isso, ao invés de fazer como Ana, entregar o seu Samuel e confiar no Senhor. Abrir mão daquele sonho que muitas vezes você idolatra e confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque primeiramente o Senhor nos quer. Primeiramente o Senhor nos quer. Ele nos quer de uma entrega perfeita, de uma entrega completa. Entrega o teu caminho, entrega o teu coração, confia no Senhor.
que as demais coisas o Senhor vai ajustando, o Senhor vai trabalhando. Ainda eu falava com uma pessoa ontem, e eu orientava essa pessoa: você já falou muitas vezes, você já cobrou muitas vezes, e você não viu o resultado. Agora é tempo de orar, porque há tempo de falar, mas há tempo de orar. Às vezes você está ali cobrando, orando, criticando, que é natural muitas vezes, né, do ser humano querer esta mudança. Mas não adianta, não é por força, é pelo Espírito. Quando Ana tirou o seu coração de Samuel e colocou o seu coração no Senhor, o Senhor pôde fazer aquele milagre na vida daquela mulher. E muitos ainda não alcançou o seu Samuel, não alcançou a vitória dentro da sua casa, a vitória na sua família, a vitória muitas vezes nas suas finanças, no desejo do seu coração, porque ainda está fazendo desse sonho, desse desejo, desses filhos, desse marido, o seu ídolo. Ela está idolatrando, adorando, colocando toda a sua força mais nesta situação do que no Senhor. E o Senhor, Ele está esperando de nós uma entrega completa. Aí lá em Eclesiastes 9:10 diz assim: o que suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Nós precisamos colocar a nossa força, nós precisamos intensificar ainda mais. Nós estávamos falando até alguns dias atrás sobre colocar a sua casa em ordem, colocar a sua vida em ordem. E isso está faltando ainda na vida de muitas pessoas, que é focar realmente naquilo que vai te trazer um retorno, que vai te trazer uma resposta. Temos falado muito sobre colocar a casa em ordem, mas nós nunca vamos conseguir colocar em ordem a nossa casa, se primeiro nós não trabalharmos dentro de nós, que é essa confiança, que é esta dependência do Senhor, que é essa entrega. Essa entrega, como eu falava sobre Ana, é uma entrega completa. É você tirar os olhos da situação. É você tirar os olhos muitas vezes da sua vontade, porque às vezes as nossas vontades, ela quer falar mais alto. A nossa vontade, às vezes, ela quer falar mais alto do que o propósito que Deus tem na nossa vida. Os propósitos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. E muitas vezes, por nós não querermos dar ouvido à voz do Senhor, nós queremos ali ultrapassar até mesmo os planos que Deus tem para nós. Então, eu vejo assim, nós estamos vivendo um momento onde Deus quer fazer muitas coisas ainda este ano. Só que se nós continuarmos com as mesmas atitudes, se nós continuarmos com os mesmos comportamentos, não tem como o Senhor fazer. Ainda como eu dizia no início da leitura que eu fiz com o pessoal ontem, o Senhor, Ele faz. O Senhor não mudou. Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele nos prometeu. Só que não tem como o Senhor fazer se nós não nos posicionarmos, nós não ocupar o nosso lugar, nós não mantermos na posição que o Senhor quer que nós venhamos nos manter. E não é falta de sabermos, porque nós já sabemos o que Deus quer de nós. Muitos não querem fazer, porque às vezes exige um esforço, exige uma renúncia. O orgulho muitas vezes nos impede de nos achegarmos aonde o Senhor quer, porque o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. E olha, eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. Eu já vivi momentos de muitos desafios, dentro da igreja mesmo. E eu me lembro que um dos momentos difíceis que eu vivi, era um momento muito vergonhoso. Mas eu me lembro que eu não queria saber o que iriam pensar de mim, o que iriam achar de mim. Eu posso dizer que foi um momento da minha vida que eu mais cresci no Senhor.
Porque é no momento da dor que nós nos lançamos ainda mais. Mas quando nós arranca de nós o orgulho, as nossas vontades, os nossos sentimentos. E eu me lembro que nessa fase que eu vivi da minha vida, que foi um momento desafiador, eu não queria saber o que estavam pensando, como as pessoas estavam me vendo, o que iriam achar de mim. Eu queria o Senhor, porque era dele que eu precisava. E há momentos na nossa vida que é dessa forma que o Senhor quer que nós venhamos agir, que nós venhamos deixar de lado, né, e fazer aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer, que é uma entrega completa, como Ana fez. Ana era uma mulher humilhada, Ana era uma mulher envergonhada, Ana estava vivendo seus momentos de amargura, mas quando Ana rasgou o seu coração, ela teve uma entrega completa, porque o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando um coração inteiro. E quando nós entregamos esse coração para o Senhor, Ele age naquela área o qual nós estamos buscando, que é na nossa casa, que é na nossa família, que é na vida dos nossos filhos. Quantas são as mães que só conseguiram ter a cura dos seus filhos quando ela teve uma entrega completa? Nós temos o testemunho até mesmo da pastora Mariana. Quantas vezes a pastora Mariana já deu esse testemunho dela estar vivendo um momento com a Maria, desculpa, e quando as coisas estavam acontecendo ali, foi quando o Senhor colocou luz nas trevas, que o problema não estava na criança. O problema estava no casamento, no relacionamento, e onde as coisas foram se acertando e aquela criança foi curada. Eu falei sobre mim, que quando eu cheguei no ministério, que meu filho era uma criança doente, porque eu tinha um casamento todo desajustado. Quando eu tirei os olhos de todo aquele problema que eu estava enfrentando e coloquei os meus olhos no Senhor, o Senhor pôde curar o meu filho e restaurar a minha vida por completo. Então, há momentos na nossa vida que nós precisamos nos despertar. O final do ano está aí. E, de repente, desde o início do ano, desde a virada do ano, o Senhor tem falado em situações que você precisa se alinhar. O Senhor tem cobrado, tem feito cobranças. E, às vezes, você ainda está aí, protelando em fazer essa mudança. E o Senhor está exigindo de você essa mudança para que Ele consiga concluir a grande obra que Ele começou na sua vida, para Ele cumprir com a palavra profética, que o melhor o Senhor deixou para o final. Lá em João 15:16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem o seu coração. O que você tem pedido para o Senhor? Quais são as suas orações ao Senhor? Ele tem dito aqui, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos separados do Senhor para irem e darem fruto. E esse fruto é fruto de obediência, é fruto de renúncia, de temor. É o fruto de uma entrega, de um comprometimento com o Senhor. De você fazer aquilo que se fosse por você, você não faria. Mas é para o Senhor, é para Ele. Todos nós, claro, eu vou dizer por mim, claro que tem coisas na minha vida que se fosse por mim eu não faria. Mas eu faço por amor ao Senhor, porque é Ele que me importa. Hoje, as minhas vontades não importam mais. Só que tem muitas pessoas que ainda têm permitido que as suas vontades importam, que os seus sentimentos, que as suas emoções se importam, ao invés de se importar com aquilo que o Senhor tem,
aquilo que o Senhor quer fazer. E aqui ele deixa bem claro, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. O que você tem pedido para o Senhor? A restauração, uma cura, uma porta aberta, o retorno daqueles que se foram. Foque no que importa. Seja um líder na sua casa. Seja aquele que se levanta na sua casa, que assume a responsabilidade. Muitos têm deixado de se posicionar, ocupar o seu lugar de responsabilidade. Você precisa começar a assumir as responsabilidades. A minha casa é minha responsabilidade. A minha família é minha responsabilidade. Ah, mas o meu marido não quer nada com nada, minha esposa não está nem aí, os meus filhos não querem me obedecer. Não, mas você está aqui, você tem ouvido a verdade. Então você precisa ocupar o seu lugar e se levantar nesta casa, se levantar nessa família, como uma intercessora, como uma pessoa que ora, que busca, como uma pessoa que ocupa o seu lugar e luta pelos seus. A sua casa, a sua família precisa de você. Você já entendeu quanto é grande a sua responsabilidade? Eu vejo por mim hoje, a minha responsabilidade na minha casa e na minha família, ainda que o meu filho mais velho já tenha a sua responsabilidade, ainda que o meu mais novo, já tenha ali as suas responsabilidades, mas a minha família é minha responsabilidade. Eu preciso renunciar pela minha casa, eu preciso obedecer pela minha casa. Eu preciso continuar orando, me entregando, buscando ao Senhor pela minha casa, pela minha família. Já imaginou se hoje eu olhasse para a minha família e pensasse comigo, todos já têm ali a sua idade da razão, então cada um vai plantar e vai colher aquilo que eles tiverem que plantar e colher, e eu vou seguir a minha vida. Meu Deus, não. Eu preciso continuar enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto houver um coração batendo dentro de mim. Eu vou continuar orando pela minha casa, eu vou continuar me colocando na brecha pela minha família, eu vou continuar intercedendo pelos meus. Podem se casar, podem ter filhos, podem acontecer ali, de ter já as suas famílias, mas o meu papel de mãe, de intercessora, isso ninguém vai roubar de mim. E isso precisa estar dentro de você. Você precisa se levantar a cada dia e a cada vez mais para ocupar o seu lugar. Tanto você como mãe, como pai. E os filhos precisam ocupar os seus lugares de filhos. Muitos filhos estão tendo as suas vidas encurtadas, os seus dias encurtados, por não quererem obedecerem os seus pais, por não cumprir com o propósito de filhos. Isso tem roubado a vida de muitos filhos. Você que é jovem, você que é um adolescente, você que muitas vezes tem tratado seus pais com desdeixo, não obedecendo, só porque você tem feito às vezes escolhas que não agrada o Senhor, porque você vai ter que fazer o caminho de volta. Não pense você que está tudo bem. Todos nós, quando escolhemos um caminho errado, nós precisamos fazer o caminho de volta. E não é fácil. Então, você que é jovem, você que é um adolescente, você precisa se conscientizar do que o Senhor tem para você também. Não é levar a vida de qualquer maneira, de qualquer forma, achando que aquilo que você está fazendo está certo. Às vezes o seu pai, a sua mãe, tem ali te orientado, te mostrado o caminho a seguir, e você tem feito as suas próprias escolhas. Isso não está correto. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer o caminho de volta. Então eu vejo que é um despertar para todos nós, é um despertar para nós que somos pais, para conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, porque tem pais também
que tem sido muito imprudente. Eu vejo que às vezes, quantas vezes, né? Às vezes nós vê aí os pais, às vezes nos atendimentos, fulano, por que você não está vindo para a igreja? Ah, porque está muito frio. Né? É difícil tirar as crianças da cama, está muito frio. Ou então, é que eles estudam, né? Então o único dia que eles conseguem dormir um pouquinho até mais tarde é o domingo. Meus queridos, vou falar igual a bispa, né? Meus queridos, não faça isso com a sua vida. Não façam isso com a sua descendência. O meu filho, o João, é muito interessante, né? Porque assim, aqui ele já tem as suas responsabilidades na igreja. Ele tem a área ali que ele já apoia, que ele tem a responsabilidade. E ele sabe de uma coisa: eu não estou aqui para defender ele em nada. Não defendo ele de escalas que ele precisa cumprir. Se precisar ficar até mais tarde na igreja, o que for preciso. Eu sou daquela mãe assim, meu filho, faça o que for preciso. Por quê? Porque eu sei que eu preciso ensinar o caminho. Eu preciso ensinar os meus filhos a serem fortes, a assumirem as suas responsabilidades. Eu não posso ser aquela mãe que tudo faz vistas grossas ou tudo acolhe. Ah, não, meu filhinho, vem cá que a mamãe vai te defender. Não, tem coisas que ele vem falar para mim que eu falo, vai lá e fala com o bispo Pedroso, vai lá e fala com o bispo Fernando. Não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque eu preciso ensinar o meu filho a ser homem, a ter responsabilidade, a ocupar o seu lugar, a ocupar a sua posição. Ele sabe muito bem disso. E isso precisa estar dentro de cada um de nós, que somos mães. Nós não podemos tratar os nossos filhos com aquele sentimento de mãe, porque mãe quer acolher, mãe quer cuidar, mãe quer proteger. Mas nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Os nossos filhos precisam amadurecer. Os nossos filhos precisam saber o que é certo, o que é errado. E ter as suas próprias experiências. Porque o nosso papel é orientar, é ensinar, é mostrar. Só que muitos, às vezes, querem seguir os seus próprios caminhos, fazer as suas próprias escolhas. E aí a consequência vem. Então, eu vejo que nós estamos num tempo de acelerar aquilo que, de repente, nós deixamos de fazer durante todo esse ano. O ano está acabando, mas ele ainda não acabou. E não é tarde demais para nós fazermos aquilo que nós não fizemos. Mas nós precisamos se levantar, ocupar o nosso lugar, pegar as rédeas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tem coisas que aparentemente é difícil? É, mas não é tarde. Deus ainda pode fazer, e Ele vai fazer. Tanto na sua casa, na sua família, naquela área que de repente tem te causado muitas dores. Então, para de ser dominada ou dominado por sentimentos. Nós não somos dominados por sentimentos. Pelas emoções. As emoções, ela não pode falar mais alto em nós. Nós precisamos ser dominados pela palavra. E se a palavra está mandando eu fazer, eu vou fazer, custe o que custar. Doe o que doer, eu vou cumprir com a palavra. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu venha fazer, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Com a mão no seu coração, eu gostaria que neste momento você fizesse uma autoanálise da sua vida. Próxima quarta-feira nós já estaremos dentro do propósito da mudança. E qual é a mudança que você quer para a sua vida? Qual é a mudança que você quer para a sua família? Para os seus filhos, para o seu casamento. Mas nada vai mudar se você não mudar. Nada vai acontecer se essa mudança não estiver gritando dentro de você.
Porque essa mudança precisa acontecer. Nós estamos num novo tempo. Eu sempre, quando eu faço as minhas orações, na Casa Firme, né, que eu faço a oração 8h30, a minha oração os meninos até sabem, né, que nós precisamos, Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade. Então, a minha oração é sempre essa. Porque é uma oportunidade. E nós não podemos abrir mão das oportunidades que o Senhor nos dá. Um culto como esse, uma palavra como essa, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito com as oportunidades que o Senhor tem dado a você? Você como mãe, como você tem agido com os seus filhos? No seu cuidado diário, no seu dia a dia. Não sei se os seus filhos ainda são pequenos, mas já, né, cresceram. Tem uns que já têm adolescentes, outros já estão moços. Como tem sido o seu tratamento com os seus filhos? Você tem sido aquela mãe descontrolada que tudo grita, tudo critica, nada tá bom, só aponta os defeitos? Ou você tem sido aquela mãe acolhedora, que os seus filhos podem confiar em você, que você sempre está pronta, né? Ou você que é pai, você sempre está pronto ali para acolher, para ouvir. Quantos são os filhos que a única coisa que ele gostaria é de ser ouvido? E às vezes a rotina, a correria, o estresse, as dificuldades, a amargura, você não consegue ouvir os seus filhos. Você não consegue sentar numa mesa para fazer uma refeição com os seus filhos. E tudo isso, você vai marcando a memória dos seus filhos, tanto com as coisas boas, quanto com as coisas ruins. Quais são as memórias que os seus filhos têm de você? Uma memória, algo que representa algo bom? Ou algo que representa ruim? Olha, quantas são as pessoas que muitas vezes dizem: eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser igual ao meu pai. Por quê? Porque os pais não estão sendo exemplos dentro de casa. E isso muitas vezes tem trazido uma revolta para os próprios filhos. A forma que você fala com seu marido, a forma que você fala com a sua esposa, a forma que você trata seus filhos. E aí, o reflexo vem muitas vezes para nós aqui na escolinha. Ainda de manhã a pastora Jéssica dizia isso. Que uma vez ela acompanhou um caso na escolinha da criança, que a criança ela estava batendo em todas as crianças na sala. E quando pegou essa criança para conversar, a criança disse: meu papai faz isso com a minha mamãe. Olha o choque. Olha a situação. Então, assim, você vê que são pontos que nós precisamos nos atentar. As crianças, os nossos filhos, eles são câmeras de perninhas. Eles estão focados ali, observando tudo. E o que nós temos representado para os nossos filhos. E eu dizendo tudo isso, não é para te julgar, para te pesar, porque às vezes você já estava com esse sentimento de culpa, mas não. É para colocar luz nas suas trevas, te despertar, para que haja um posicionamento e você se levante. E você faça aquilo que precisa ser feito.
e você ocupe o seu lugar. Porque não é tarde demais. Não passou de hora. O Senhor ainda vai, Ele pode fazer e Ele vai fazer. Na sua vida, na sua casa e na sua família. Esse ano nós temos falado muito sobre vai terminar bem. E essa frase, ela anda dentro de nós o tempo todo. Basta uma situação, às vezes, está tomando um caminho diferente, nós já estamos ali declarando, vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. Porque nós acreditamos que vai terminar tudo bem. Então eu gostaria que você falasse com Deus neste momento. Fala com o Senhor. Abra o seu coração. E que nessa tarde o Senhor possa te iluminar, te mostrar aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa mudar, porque às vezes é uma mudança. Hoje é dia de mudanças. Aproveite este culto, essa casa firme, que haja uma mudança completa na sua vida. Fala com o Senhor. Coloco um fim em todo esse pranto, pois sei que tens pra mim um tempo de avanço. E é nisso que eu creio. Eu vou cantar antes de ver. Isso. O Creia. impossível Creia Deus que o irá impossível fazer. vai acontecer. O seu nome é Jeová. Creia no que o Jireh. Senhor está fazendo na sua Tudo vida. é possível àquele Creia no que o que Senhor crê. está fazendo na sua casa, na sua família. O impossível Creia Deus no que o irá Senhor fazer. pode e o que Ele vai O fazer. seu nome é Jeová Jireh. Não passou de hora, não é tarde demais. Tudo é possível àquele que crê. Ainda há tempo. Termina bem. Vai terminar bem. Fala isso para o Senhor. Eu não vou Fala, Senhor, eu temer. acredito que vai terminar bem. Senhor, eu creio na mudança, meu Deus, que o Senhor está fazendo nessa tarde. Seu nome é Jireh. Na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. Eu sei, Creia na palavra. não vou temer. Creia no poder da palavra. Meu Deus é o Creia no que o Senhor pode fazer na sua vida. Seu nome é Jireh. Seus filhos não são um caso perdido para Deus. Eu ouço a tua voz. O seu casamento não é um casamento perdido para Deus. Em todo esse pranto, pois A sei que cura, tens pra mim. a cura que você tem buscado, não é impossível para Deus. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que restitui. Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas e não há nada difícil demais para o Senhor. Tudo é possível àquele Mas Ele quer que você acredite nele. eu vou seguindo. Chega de oscilar, chega de duvidar, chega de começar as coisas e parar. Eu vou lutar. Ainda que você fez isso o ano todo, pegue para valer agora. É um tempo de oportunidades. Eu vejo que esse último culto do mês de novembro, ele veio como um momento de oportunidades, de você se levantar, ainda que você não fez, mas que a partir de agora você faça, que você se alinhe ao Senhor, À frente o caminho que você ouça essa voz, a voz que vem do alto, não a voz que muitas vezes você tem ouvido, a voz da mentira, da enganação, mas a voz do Senhor. o impossível Deus Eu sei que o Senhor, Ele está falando com você nessa tarde. Eu sei que o Senhor, Ele quer fazer e Ele vai fazer. Então dê essa oportunidade ao Senhor. eu vou cantar antes de ver. Cante, cante antes de ver. Faça como Ana. Ana simplesmente entregou sua vida ao Senhor. E o Senhor entregou a ela o Samuel.
que ela tanto desejava. Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. O seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível àquele que crê. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, com cada um que ora comigo neste momento. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está fazendo uma obra linda nesta tarde, Senhor. Eu sei que aqui, meu Pai, tinha corações aflitos, desanimados, desesperançosos, meu Pai. Porque ela tinha dado ouvido às vozes, meu Pai, que estavam ali o tempo todo, dizendo que não adiantava, que ela não iria conseguir, que não daria certo, que ela teria que se conformar e aceitar da forma que estava. Mas tudo isso, meu Pai, foi uma mentira, meu Pai, que ela ouviu. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de esperança. Eu sei que quando o Senhor opera, meu Deus, ninguém pode impedir. Senhor, então, meu Pai, renova, meu Deus, a esperança. Renova as forças. Senhor, visita, meu Pai, os lares neste momento, Senhor. Senhor, visita as nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes, os filhos que já tomaram a idade adulta, meu Pai. Visita, Senhor, essa mãe que está aqui orando, essa mãe que está acompanhando e está em oração. Senhor, esta casa, esta família não é algo perdido para o Senhor. Então eu peço, Senhor, ajuda esses pais a ocuparem os seus lugares e buscar pelos seus filhos. Seja na saúde, meu Deus, seja qual área for, meu Deus. Que o Senhor possa entrar com a tua providência, com o teu mover e operar, meu Pai, o milagre. Eu declaro, meu Pai, uma quarta-feira de respostas e definições. Eu declaro, meu Pai, que pais, meu Pai, se levantem, se posicionem e ocupem os seus lugares por amor aos seus filhos. Meu Deus, que as suas vontades não prevaleçam mais, mas que a vontade do Senhor prevaleça, meu Pai, no coração de cada um. Levanta homens e mulheres, meu Pai, pais que assumem os seus lugares e que lutam, meu Pai, pela transformação e pelo futuro dos seus filhos. Que pais se posicionem, renunciem a si mesmo, deixe, meu Pai, de ter a sua mente dividida. Porque muitos pais ainda, meu Pai, estavam com a sua mente dividida. Meu Pai, que pais se posicionem e se foquem no Senhor. Eu abençoo a vida de cada um que ora comigo, meu Pai. Eu abençoo a vida de cada uma dessas crianças, meu Pai, que estão neste altar, Senhor. Que as nossas crianças, meu Pai, sejam crianças de altar, meu Pai. Que eles estejam nos nossos altares, meu Pai. Senhor, que as nossas crianças sejam instrumentos, meu Pai, nas tuas mãos. E que os pais, meu Pai, entendam qual é o propósito do Senhor, meu Pai, com os nossos filhos. Eu abençoo, meu Pai, a cada um que ora comigo, os que estão comigo à distância, aqueles que têm enviado seus pedidos de oração. E que o Senhor continue falando em cada coração e que haja uma mudança radical. Senhor, a mudança que precisa acontecer, meu Pai, não é amanhã, é hoje. É hoje, meu Deus, que esses pais precisam se despertarem e se posicionar, ocupar o seu lugar, por amor aos seus filhos, por amor à sua casa e à sua família. Eu entrego, meu Pai, a cada um nas tuas mãos e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer:
eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.